Oi, eu sou a Maria Eduarda e junto com a professora doutora Uda Erni, a gente desenvolveu o trabalho Cidade Antipatriarcal, uma proposta anti-violência que vai ser apresentada a seguir. Bom, o Caminho se apresenta como uma ação de liberdade pela possibilidade de decisão livre de percurso, mas essa liberdade é restrita, porque existem estruturas de opressão da liberdade feminina que se manifestam de diferentes formas, seja pelas violências urbanas ou pelas violências específicas de gênero, como assédio sexual ou até mesmo pelo julgamento e validação da mulher quanto portadora ou não dos padrões desejáveis socialmente. O trabalho aqui apresentado tem como objetivo entender por completo como se desenvolve a dinâmica do caminhar e do espaço na sociedade, para diferentes estereótipos femininos, e a partir daí propor soluções anti-violência para as cidades atuais. O primeiro passo foi entender a relação dos espaços urbanos construídos com o gênero feminino. Então, mesmo na década de 80, quando o direito das mulheres começou a ser colocado em pauta em diversas áreas, como política e literatura, por exemplo, os estudos sobre o urbanismo moderno ainda eram liderados por homens brancos europeus que desconsideravam, né, totalmente as questões de gênero no desenho da cidade. Devido a essa não inclusão das mulheres no desenho urbano, existem que se conformam em espaços de opressão mascarada, que são onde ocorrem essas pequenas violências diárias que reafirmam que os homens têm os seus direitos garantidos na cidade, enquanto as mulheres têm os seus direitos negados. Esse domínio masculino na produção dos espaços urbanos gerou um desenho segregado de acordo com a função atribuída a cada gênero, onde a rua é dominada pela presença masculina, que anteriormente era responsável por prover, né? E o espaço privado, ou seja, as casas, eram dominadas pela figura feminina, que tinha como função principal as tarefas domésticas, servir aos filhos e, claro, aos seus maridos, né? Então, ficando cada vez mais afastada de qualquer tipo de socialização urbana e aprisionada cada vez mais dentro dos seus muros, né? Dentro do espaço privado. Bom, como metodologia, a gente optou por usar a pesquisa de qualitativa fenomenológica, que permitiu entender o concreto das situações vividas. Então, nos possibilitou entender como os entrevistados experienciam, né, a caminhada, ou a apropriação do espaço urbano. Então, as entrevistas contaram com a participação de diferentes estereótipos femininos, né, femininos, então, como mulheres cisgêneras, mulheres transexuais, mulheres homossexuais. Tivemos também um recorte de raça, onde houve mulheres negras e mulheres brancas, também mulheres que são mães e mulheres idosas. Além disso, para entender melhor, foi necessário entrevistar também dois homens, sendo um homossexual que performa mais feminilidade e um heterossexual que performa mais masculinidade, né? Os relatos dos entrevistados trazem experiências cotidianas, né, como os abusos e violências físicas e verbais sofridos pelas mulheres, assim como as motivações para escolher rotas, né, de caminhar e quais elementos devem ser evitados nesse percurso. Depois dessa análise, foi feita é, uma síntese, né, causada pelo planejamento urbano masculino, e aí se desenvolveu em três eixos. Então, o sentimento do caminhar, os espaços de insegurança e os espaços de trauma feminino. Bom, então, o caminhar como experiência para as mulheres é uma grande ambiguidade entre a liberdade e as condições cercadoras de opressão, né? Isso fica evidente quando as entrevistadas mostram conhecer, né, a existência de ocasiões apropriadas para que o caminhar seja realizado, né? Condições, horários, lugares, percursos adequados. Então, tem alguns trechos de entrevistas aqui. Então, a primeira é, mas para mim o caminhar é uma coisa muito ambígua, porque eu gosto muito de caminhar. Sou uma pessoa que caminha à toa. Às vezes decido sair andando por aí. Quando eu chegar na esquina, eu viro. Se tiver uma mulher, eu viro para a direita. Se tiver um homem, eu viro para a esquerda. Assim como vá outros vários, né? Que fala que o sentimento que vem é um incômodo. Então, o único entrevistado que teve uma resposta unilateral foi um interlocutor masculino, cis, heterossexual, que, apesar de ter apenas 15 anos de idade na época da entrevista, afirmou que o que ele sente, o sentimento que ele tem quando ele caminha é liberdade. Eu me sinto livre. Então, com isso, com essa afirmação dele, a gente entende que os aspectos, ou qualquer aspecto ligado à feminilidade, são vistos como fatores de vulnerabilidade diante das dinâmicas do caminhar, né? E que a cidade pensada por homens brancos heterossexuais só funciona na sua íntegra para eles mesmos. Bom, os espaços de insegurança foi feita através da análise das entrevistas, e a gente conseguiu perceber uma convergência desses elementos, desses espaços, que negativam o caminhar feminino. Então, são eles lugares desertos,
centros de cidade, locais com vegetação fechada, locais que provocam algum tipo de aglomerado masculino e ruas pavimentadas. Esses são os elementos que geram maior desconforto feminino, né? Porque são nesses espaços onde ocorrem a maioria das violências urbanas específicas de gênero, como os assédios, né, sexual e físico. Esse sentimento de desconforto e medo, que se repetem de inúmeras maneiras, tanto medo em função da sua própria integridade física, quanto como assédio, assalto, medo de julgamento, ou pelos conceitos inseridos na sociedade, onde as mulheres deveriam ser, segundo Silvia Frederick, passivas, obedientes, parcimoniosas, castas, de poucas palavras, né? Juntamente com isso, vem a pressão estética imposta, né? Então, também nesses relatos tem um pouquinho das entrevistas, então, onde as mulheres falam botecos, construções, lugares que tenham muitos homens, esses são os lugares tensos, principalmente boteco, né? Então, se tem uma obra, eu não vou passar em frente, vou tentar ao máximo para não ficar na frente da obra, né? O caminhar, então, ganha um papel de incômodo quando o espaço que se caminha vem de um recorte hierárquico, né? Onde a mulher é colocada em um papel social e com isso, atribui a ela deveres normativas de estéticas a serem seguidas também. Então, no primeiro recorte, a interlocutora expressa, né, a pressão estética que ela sofre devido à posição social que ela ocupa, né, que interfere diretamente na credibilidade profissional dela. Então, essa pressão estética imposta pela sociedade, pelos padrões de feminilidade, reafirma a segregação do espaço, né? E gera um desconforto, né? Quando a mulher está caminhando. Bom, esses medos muitas vezes são desencadeados por experiências empíricas, abusos, degradações sofridas, mas também por reflexo de experiências de terceiros, né? Segundo Silvia Federici, as práticas de humilhação que as mulheres foram submetidas afetaram não só a mulher como uma unidade, mas a psique coletiva de forma geral, deixando as mulheres refém do espaço criado pelos homens, onde elas acabaram desenvolvendo diversos medos do espaço e por isso não conseguem se apropriar e associar o caminhar unilateralmente como uma forma de prazer, né? Uma atividade prazerosa, fazendo com que a mulher tenha muitas preocupações e ressalvas, né? Sobre o seu caminhar. Foi possível entender que a relação no qual o caminhar feminino é construído carrega diferentes pontos de medo, muito por se tratar de um corpo submisso, onde o medo da integridade física se torna maior, e com isso o receio de ser punida por transitar em um local onde ela não deveria estar, porque ela não foi pensado por ela, e sim a favor dele, né? Então, algumas entrevistadas mostram extremo prazer ao caminhar, mas na mesma intensidade um medo que a consome por conta desses danos sofridos, né, anteriormente, então, depois de diversas vezes serem degradadas, o caminhar não é mais, né, uma coisa prazerosa, é uma coisa que gera um desconforto. Então, esses medos são desencadeados, como disse, por experiências empíricas, mas também por abusos e degradações que outras mulheres sofrem. Então, se uma mulher parecida comigo sofreu algo, eu limito as minhas experiências do caminhar feminino, da apropriação do espaço urbano, através dela também, né? Então, nos trechos aqui dispostos, a gente consegue entender que a faixa etária também, onde a mulher começa a sofrer os abusos, tanto verbal quanto violência física, começa a partir dos 14 anos, né? Quando a primeira violência urbana é exposta a ela, né? Então, a gente consegue identificar, de fato, essa ambiguidade entre o caminhar feminino, que vem com a maturidade física, né? Onde a infância, a rua é um local de prazer, e na pré-adolescência, com o desenvolvimento do corpo, a mulher sofre seus primeiros abusos físicos e verbais, e o caminhar passa a ser desconfortável, então evitado na fase adulta, depois de sofrer diversas degradações e abusos, né? E a partir daí, a gente começa a adquirir métodos de prevenção e criar relação de vestimenta, horários locais, para o caminhar seja minimamente desconfortável, né? Bom, uma proposta anti-violência. Na busca por sanar as problemáticas de morfologia urbana que limitam a apropriação feminina sobre a esfera das cidades atuais, na minha monografia denominada Caminhar na Cidade Patriarcal, um Manual para Cidades Feministas, eu apresentei uma série de soluções de tipologias urbanas que têm como propósito solucionar, de fato, essas questões que impedem que as mulheres se apropriem dos espaços urbanos e possam caminhar de maneira adequada, né? Bom, a primeira delas é a redefinição dos espaços dos novos usos. Então, o novo desenho que vai ser proposto tem como base o Plano Cidade de Barcelona, onde as quadras são abertas,
possuem uso de lazer, serviço, comércio, além de serem permeáveis visualmente e fisicamente. O desenho foi feito seguindo algumas diretrizes de planejamento que visam a criação de espaços feministas. Então, a primeira diretriz é sobre as edificações, que devem conter o desenho das quinas chanfradas, tendo em vista que, para as mulheres, uma maior visualização do espaço torna mais seguro. Né? As edificações devem conter 6 pavimentos no máximo, onde os 2 primeiros são de uso comercial, com fachada ativa e aberta, justamente para ter essa permeabilidade visual e física, e os demais residencial. A segunda solução proposta são as calçadas. As calçadas se tornam uma problemática para as mulheres quando elas são inexistentes ou precárias, porque a falta delas, né, a falta de pessoas transitando ali, podem gerar um desconforto, né, e até mesmo dificultar na hora de fugir de alguma possível ameaça ali. Bom, dessa forma, foi desenvolvido alguns parâmetros projetuais para que as calçadas sejam elementos não só mais de fruição, mas que também de acolhimento, que façam parte da dinâmica de cidade. Né? Primeiramente, a pavimentação deve ser adequada, nivelada e sem buracos ou grandes declividades. Então, para cumprir essa nova função, a calçada foi autorizada em 3 espaços. A faixa de acesso, que fica na entrada das edificações existentes e tem largura mínima de 1,20. A faixa livre, que é onde ocorre a caminhada de fato, que tem no mínimo 2,40, e a faixa de servidão, que são onde ficam os elementos urbanos, como banco, lixeiras, postes de iluminação, de energia e vegetação. Dessas formas, né, essas normativas aqui inseridas trazem à vida um elemento que, como eu disse antes, era só de passagem, e hoje eles se tornam parte da dinâmica do caminhar. A falta de iluminação é um problema balizador de horário para as mulheres. Então, com a falta de iluminação, ou até mesmo o uso de maneira incorreta dela, se torna impossível ver potenciais agressores, estupradores, criminosos que tentem contra a integridade feminina, né? Então, para que não tenha mais um balizador de horário para as mulheres, né? A iluminação deve seguir algumas normativas. Então, devem ser usados postes metálicos curvos duplos, para que a iluminação não seja feita apenas nas calçadas, mas também nas vias de automóveis. Os postes devem ter altura mínima de 5,3 para vias de pedestre e 8 metros para vias de automóveis. As luminárias devem ser de fluxo contínuo para reduzir a dispersão e poluição luminosa. As lâmpadas devem ser de LED por conta da resistência que elas têm a acidente e vandalismo. Então, os postes devem ter uma distância máxima de 24 metros entre eles, para garantir que todo o espaço urbano seja permeável visivelmente durante o dia e também durante a noite. Bom, a vegetação, quando usada de maneira incorreta, via grandes barreiras visuais, se tornam bons esconderijos para possíveis malfeitores, né? Então, os parâmetros de implantação de vegetação nos passeios públicos são: a largura do passeio deve seguir normativas de calçadas já estipuladas, a vegetação deve ficar na faixa de servidão, né? As árvores devem ser plantadas com distanciamento da rede elétrica, respeitando sempre as copas e as raízes das árvores, para que não cause mau funcionamento. Existe também uma distância dos mobiliários urbanos. As vegetações usadas nesses passeios públicos devem permitir total permeabilidade visual e, por isso, devem ser de porte pequeno a médio, ficando entre a altura de 2 a 6 metros, né? Onde os caules são pequenos e as raízes não se alastram muito. Sua copa não pode ser densa. A manutenção, né, dessa vegetação tem que ser feita de forma regular, né, mensalmente, para garantir que essa vegetação não volte a se tornar uma barreira e não prejudique, né, os equipamentos do entorno. Então, essas tipologias de soluções urbanas, apesar de teoricamente simples, são eficazes e tornam o espaço público mais seguro e mais convidativo, mais democrático, não só para as mulheres, mas para todo mundo que queira se apropriar dele. Então, as soluções antiviolências vêm como proposta para sanar essa desigualdade urbana, mitigando as violências diárias sofridas pelo gênero feminino, através de soluções usuais, simples e fáceis, né? Dentro de qualquer tipologia de cidade já existente. Então, o artifício propõe a elaboração de implantação de diferentes tipologias de soluções urbanas que tendem a reestruturar a cidade, modificando a relação das pessoas com o território já existente, né? Baseados nessa nova implantação, nesses novos elementos de reestruturação. Além disso, a construção desse trabalho como um todo, desse estudo sobre as problemáticas e as soluções urbanas que contribuem para o afastamento ou aproximação das mulheres na esfera urbana, foi possível entender que, na verdade, uma cidade para as mulheres é uma cidade para todos, é uma cidade igual para todo mundo, igualitária, e que atende a todas as necessidades. Então, é isso.